Sabe, esse tempo de uma igreja fria, inquieta, acredito que já passou. Nós estamos em uma nova fase. Pode acender as luzes. Nós estamos numa nova fase. Eu sei que debaixo das pressões, sabe, a unção vem dobrada sobre as nossas vidas e nós vamos nos levantar da mesma forma, porque perdedor é o diabo. A Bíblia diz que através dele, de tudo que ele fez na cruz, nós somos mais que vencedores. Você não fez nada, meu filho, mas você é mais que vencedor. Nós sofremos porque queremos, porque a Bíblia diz que ele já sofreu por nós. O que nós precisamos, diga para o seu irmão tomar uma posição e saber que ele é bom. Diga que ele é amor, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, 8. A Bíblia diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, aqui quem escreveu foi João, e ele resume perfeitamente o caráter e a natureza divina de Deus. Então, sabendo que Deus é amor, sabendo que o discípulo revelou Jesus dessa forma, nós também precisamos conhecer os seus atributos. Se você for para Tiago 1,17, veja o que a Bíblia diz. Eu citei nesse instante: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Então tudo que tiver ruim aqui na terra não foi Deus. Por isso que é bom nós entendermos que nós somos seres espirituais. Nós temos uma alma, temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Mas o que vai prevalecer na minha vida e na sua vida tem que ser o Espírito de Deus. A partir do momento que nós entendemos os seus atributos. Que atributo é esse? Que ele é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Ou seja, esse é o atributo dele. Deus é bom. E sabendo que ele é bom, que ele é amor, podemos confiar nele plenamente. O que é isso, Maísa? É que independente de coisas que estão se levantando, você precisa confiar nele plenamente. Mas, Maísa, a notícia está ao contrário. Vá na contramão. Por isso que você tem que fazer o rema. Para remar, meu filho, contra as circunstâncias. Quem já fez o rema aqui? Levanta as mãos. Rapaz, se o rema mudou a tua vida, diga o que ele fez na tua vida. Diga: o rema mudou a minha vida. Agora olha para o seu irmão que não falou e diga: vai mudar a sua vida também. Sabe, nós estamos à porta de um grande acontecimento para 2022. O rema vai começar no dia 4 de março. E eu vou te dizer, vai ser o melhor tempo que você já viveu. Porque você vai entrar na plena, sabe, no pleno conhecimento. E a Bíblia diz que nós, quando conhecemos a verdade, nós somos libertos. Se você ama o rema, você vai torcer por essa escola, você vai orar por essa escola, vai manter essa escola. Se não for com a sua finança, mantenha com as suas orações, meu filho. Porque o rema é um projeto de Deus, não é de Maísa. Antes que eu existisse, antes que eu imaginasse, existisse, que eu falo como uma mulher nascida de novo, em Jesus. O rema já existia. O rema é desde 1974, diga, é muito tempo. Agora, por que eu falo tanto do rema? Porque eu entendi que ele mudou a minha vida. Então, se ele mudou a minha vida, eu creio que isso é real. Então, se é real, eu preciso também trazer para outras pessoas esse conhecimento que eu estou tentando trazer essa noite para você. Que toda boa dádiva, que todo dom perfeito vem dele. Então, começa a quebrar os biscoitos. Começa a tirar as nossas frustrações. Quantas coisas você pensava antes de conhecer essa palavra revelada? Quantos enganos? Mas graças a Deus, tão poucos dias, segunda, quarta e sexta, assistindo. Como mudou a tua vida? Como mudou a minha vida? É ou não é? Grandes homens, eu me lembro da minha turma. Foi Andréia. Eu quase dizia Arivelto, mas Arivelto ainda não estava existindo nessa terra. De ser vivente de crente. Mas eu lembro que Marco Vitor teve outros, pastor Emiliano. E essa turma se levantou grandiosamente.
Hoje ela foi separada para ser professora do Rema. Daqui a pouco ela vai estar exercendo. Porque não se preocupa, meu filho, não tem pressa não. Jesus ainda não voltou. E se ele não voltou, coisas vão acontecer na sua vida. Só aguarda, descansa nele. Ele é bom, independente de você, independente de mim, independente de qualquer coisa. Então, se você perceber, eu mesma fui dessa turma. Amados, quando eu olho as minhas ministrações passadas e olho a da agora, eu digo, Jesus, obrigado. E cada vez nós nos aperfeiçoamos e melhoramos. Por quê? Porque nós nos esforçamos a entender. Amém? Que independente de sair segunda, quarta e sexta para assistir uma aula e ainda manter seu curso, ele é bom. Aquele que começou, ele vai terminar a obra que está sobre a minha vida. Aleluia. Então ele é bom, amém? Então você pode ter segurança daquilo que podemos esperar nele. Começa a gerar expectativa nele. No que ele pode trazer para você como igreja, como filho. Nós precisamos entender que é Deus para nós. Nós não podemos lutar como aquela pessoa distante de nós. A Bíblia diz que ele é o nosso Pai. Ele nos tomou por adoção. Mas não foi aquele pai que adotou e disse esse, não. Ele diz, esse é o meu filho, você é filho dele. Diga para o seu irmão, se alegra, você é filho dele. Ele está com muitos presentes na mão, sabe, coisas inesperadas para lançar sobre a sua vida, para te surpreender. Porque, amados, como humano eu sou boa, eu gosto de dar coisas. Eu imagino a bondade de Deus. A Bíblia diz que nós só precisamos, sabe, agradar a Ele. E Ele realiza desejos. Deseja coisas de Deus para ser surpreendida por Ele. Em Hebreus 11:6 diz que por quanto é necessário, diga é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, então se você aproximou de Deus, é necessário você crer que Ele exista. Não distante de você, mas a todo instante, a todo momento. Principalmente, que Ele mandou um que consola você todos os dias, que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Ele não só existe mais, Ele habita, Rafa, dentro de mim e dentro de você. Nós não podemos, amados, pensar que somos qualquer coisa. Eu não sei você, mas eu sei que eu sou. Tem pessoas que dizem, você se acha não, você sabe que você é. Aleluia. E ele diz, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. E diz também, e que se torna galardoador, presenteador. Eu sei que tem presentes inesperados de Deus para a sua vida. Eu sei que Ele, esses dias, vai realizar desejos do seu coração mais profundo. Eu sei que essa noite eu destravo aqueles pensamentos, aquelas orações, aquelas conversas que você teve com Deus. E principalmente aquilo que você pediu em Deus, sendo manifestados por esses dias. Porque Ele vai mostrar para você que Ele é bom. Mas Ele diz que Ele é galardoador dos que os buscam. Você precisa buscar o Senhor. Nós precisamos parar de buscar as notícias. Nós precisamos parar de olhar as circunstâncias. Maísa, quer dizer que você não fica triste? Ei, tristeza vem para a minha vida, mas ela dá e passa. Ela não pode permanecer. Eu percebi que eu estava assim ontem. Ai, meu Deus, olha, pensa, eu sei que isso está pegando em todo mundo. Mas graças a Deus está dando, mas você não receba. Está dando frieza espiritual, não receba. Está dando tristeza, não receba. Está dando vontade de desistir de ser crente, não desista. Está dando vontade de tantas coisas, mas vontade dá e passa, meu filho. E a Bíblia diz que você ganha presentes dele quando você o busca. Não é assim que está o versículo? Porque Ele torna para você, a partir do momento que você o busca. Então não podemos buscar as notícias que estão aí fora. Não podemos buscar da nossa alma coisas que ela está tentando parar e nos paralisar espiritualmente.
É bem propício para esse tempo, amados. Nós sofremos tantas coisas. Pessoas perderam até a sua identidade, mas hoje eu revelo a sua identidade. Diga para o seu irmão, se você tem Jesus, sabe qual é a sua identidade? Você é filho, você não é outra coisa. Você é filho. Filho tem liberdade. Filho tem intimidade. Filho, ele pode entrar e pode sair. Ele tem a chave, ele tem o acesso. A mister dele não precisa pedir para entrar na minha casa. Ele casou com Carol, mas tanto ele como eles têm liberdade na minha casa de abrir a geladeira e fazer o que quer, porque ele é filho. Ei, você não perdeu a liberdade com o Senhor, você é livre. A Bíblia diz que ele nos salvou para a liberdade. Você é livre para decidir o que você quer na sua vida. Você é livre para pensar o que você quer pensar. Você é livre. Nós vamos ceiar, porque Ele nos deixou livre para isso. Não existe condenação. Pelo contrário, existe refrigério. Existe coisas que Deus vai, sabe? Quando você tomar essa ceia, eu profetizo em nome de Jesus. Tristeza, doença, a falta, tudo que tiver dentro de você vai ser concretizado hoje. Haverá um renovo, oh glória a Deus. Eu quero esse renovo. Chega de meninice, de pensar o que quer pensar, de falar o que quer falar, de julgar quem quer julgar. No momento desse, ficar ligado com coisas, desliga agora em nome de Jesus. Desconecta do mundo. Ontem estava meio desconectada de Deus, mas amado, só precisou de um versículo para Ele me conectar o dia inteirinho. Não vi de manhã, mas da hora que eu acordei até quase agora, antes de trocar de roupa, eu estava meditando, buscando o meu Deus da minha salvação, que me libertou, que me restaurou. E eu vou te dizer, eu estou renovada para mais uma batalha. Você não precisa lutar porque Ele já lutou para você, mas eu vou te dizer, batalha sempre vai existir. E você precisa estar forte. A Bíblia diz com o escudo da justiça, mas também com a espada. Afiado na espada. Falando a palavra de Deus. E nada, diga nada, nada vai me afetar. Diga assim, alma, quem comanda você é o meu espírito recriado. Aí você vai dizer, alma, se meu espírito é recriado, eu tenho um Deus bom, porque eu sou filho, eu não sou sei lá o que. Quando o diabo vier e confrontar, sabe o que você vai dizer? Eu não sei o pai dos outros, mas o meu é tão bom, o diabo. Oh, aleluia. Precisamos, amados, independente dele. Precisamos conhecer o nosso Deus. Aí eu te pergunto essa noite, quem é Deus para você agora, nesse momento? Eu não sei o que é que você está passando. Talvez você veja Deus agora pelo que você está passando. Talvez o seu cenário não esteja tão bom, então Deus não está sendo tão bom para você. Mas se você entender que Deus não é pelo cenário, é o que Ele já fez, não é o que Ele vai fazer, você vai ter outros olhos. Você vai entender quem é Deus para você. Precisamos parar e pensar de forma, sabe? De forma não decorada. Meu pai é bom, meu filho. Precisamos entender na pressão quem Ele é. Para não fazermos como os outros. Falhar com um chamado tão poderoso de Deus. Porque pode observar. Você pode estar ruim como for. Vamos dar um exemplo que é bem básico e o que está acontecendo muito. O cabo está liso, sem um culto no bolso nem no banco. Você baixa logo a Cristo e fica. Como é que você está? Pela misericórdia. E aí, Deus é muito bom. Nem o diabo acredita nisso, viu? E aí, como é que está? Deus é fiel. Aí Deus vai, peraí que eu vou fazer uma surpresa para ele inesperada. E manda para um cheque sem limite. Você mesmo vai botar o limite. Bota aí, meu filho, quer quanto? 1 milhão? Pode botar 1 milhão.
Aí você pega o cheque, começa a pular e dizer que Deus é fiel, que Deus é bom. É assim, meu filho, que nós precisamos dizer que Deus é bom, que Deus é fiel, quando a circunstância se levanta. E eu digo que você é crente fervoroso. É nesse momento que nós entendemos a posição que nós somos nele, o que ele é em nós. Não como jargão, não como uma coisa decorada. Não podemos fazer mais isso. Nós precisamos nos levantar. A igreja está em pé, dá um glória a Deus. Se tiver, dá um glória a Deus. Não é jargão evangélico. Deus é Pai, isso não é um jargão. Oh, aleluia. É uma paternidade que não existe, meu filho. Aqui no mundo não, mas no céu. A Bíblia diz que a mãe pode esquecer do filho, que é a coisa quase impossível. Mas ela diz que Deus jamais vai esquecer dos seus. Eu sou dele. Aí eu te pergunto de novo, quem é Deus para você? Como você poderia descrever ele essa noite para você? Esquece, fecha os olhos um pouquinho. Esquece todas as pressões que lhe pegou nessa semana. Comece a desfrutar da presença, porque é a presença que vai importar agora para você. Começa a imaginar as coisas boas e começa a dar gargalhada. Eu sei que a gente está aí todo feliz porque ganhou muita coisa. Teve muitas notícias. Mas por outro lado tem pessoas que chegaram aqui chorando. Mas se você entender quem ele é, vai ser muito importante nesse momento, quando você estiver triste, saber quem ele é. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, não vem das notícias, não vem das circunstâncias. Sabe, olha para mim, você precisa dessa imagem. Você precisa ver essa noite essa imagem de um Deus Pai. De um Deus que cuida e sempre vai cuidar de você. Não podemos mais viver uma igreja fria. Nós não podemos mais viver de todo jeito. Não podemos. Não podemos, amados. Pelo contrário, é uma imagem de um Deus bom, que supre todas as minhas necessidades, que eu tenho que ver na hora da pressão. Não precisamos conhecer Deus só como quando nós recebemos, como ouvimos falar. Não, nós precisamos conhecer Deus de forma bíblica. Não querer mais viver a vida dos outros. Eu sei que houve muita coisa boa e glória a Deus por isso na Bíblia, mas você precisa começar a contar os feitos do Senhor para outras pessoas. Porque eu vou te dizer, desde o dia que eu confessei Jesus, tá aí a minha família toda. Hoje eu estou com minha sobrinha, meus sobrinhos aqui, filho da minha irmã, que até pregaram o evangelho para mim, né, Edna? Sou muito feliz pela vida deles. Mas está aí. Pode falar o que quiser, que eu sou ausente, que às vezes eu não participo de festa. Mas uma coisa elas não podem falar, que Maísa deixou Jesus. Que Maísa abandonou essa palavra. É isso que o mundo precisa ver. Uma pessoa como você e eu, constante, abundante na obra, na palavra, do viver em Cristo. Precisamos, sabe, conhecer Deus de forma bíblica. E quando nós conhecemos, nós não nos confundimos. Nós nos levantamos rápido. Precisa conhecer o seu caráter, os seus atributos. Porque quando nós não conhecemos, amados, tornamos normais as coisas. E a Bíblia diz que Deus deu autoridade o suficiente para você, para pegar as coisas que estão tentando embaraçar o seu chamado, a sua vida espiritual, e declarar sobre ela: eu repreendo em nome de Jesus, sai que não me pertence. Existe uma autoridade sobre nós. Não pode, amados, qualquer desgraça que acontece, perguntar logo aonde está Deus. Culpamos logo a Deus. Cadê Deus? Tu não está vendo que eu estou assim? Ele está vendo, Ele vê tudo. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Mas a Bíblia também está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Verdade. Em espírito e em verdade. Sabe o que quer dizer? Sabendo quem Ele é para você. Sem perder a sua identidade como filho.
Oh, aleluia. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós não culpamos a Deus por coisas que acontecem. Não atribuímos a Ele o mal. Tem muita coisa acontecendo. Minas Gerais é expert nessas coisas. Um dia desse foi a barragem. Mas eu estive naquela terra e eu lembro que uma pessoa que estava nos levando, eu não sei se foi Uber ou foi outra pessoa, disse: está vendo aquela barragem? Eu não sei se tu lembra disso? Ela tá rachada. Aí eu digo: mas rapaz, por que não conserta? Porque é menos prejuízo. Você não entendeu? É mais caro consertar do que ela cair e acabar com a cidade inteira. Sai mais caro. Porque o mundo capitalista, ela pensa nas coisas. Mas o mundo espiritual, sabe o que é que ela pensa? No Deus supridor de todas as coisas. Então por que culpamos Deus quando uma barragem faz isso? Para que tapar as águas se elas precisam fluir, sair? Eu ministro muito sobre isso. Para que estar andando em lugares perigosos que tem habitar lá é onça? O que é que tu vai fazer com uma onça pintada? Diga para o seu irmão tornar lanchinho para ela. Aí vai para o fundo do mar. Quer tornar isca de tubarão, meu filho? Os ossinhos. Ei, você nasceu para andar no chão. Voar só se for para um lugar bem longe, como eu gosto, Estados Unidos. Talvez o navio é segurança, é coisa boa. Mas tem gente brincando demais com a vida. Cuidando um pouco do seu corpo e atribuindo o mal para Deus. Por quê? Porque não sabe a sua verdadeira identidade. Mas glória a Deus, tem uma mulher de Deus agora revelando a identidade de Deus para você essa noite. Sabe, eu gosto de falar de Jó, eu vou falar essa noite. Sabe, e vi quando Jó sofreu muito tempo da vida dele. A Bíblia relata que foi uns 9 meses por aí. Amém? E se nós relembrarmos essa história, a história começou, né? Nós sabemos que Jó, um homem com muitas posses, com muitas coisas, um homem feliz. Estava lá com sua família, passeando, conversando, tinha muitos amigos. Mas sabe, amados, a Bíblia diz que nós vamos passar por algumas aflições. E as aflições bateu na porta de Jó. E Jó começou a receber algumas notícias que ele não queria e nem esperava. Mas ele diz algo interessante lá no final do capítulo, que eu não vou abrir nele agora, mas ele diz: aquilo que me temia, me aconteceu, sobreveio à minha vida. Ei, não tenha medo, o medo ele atrai. Uma das coisas que, sabe, Adão ele teve foi medo. Isso provocou a queda de Adão, porque se ele não tivesse medo de Deus e soubesse o Deus que ele é, que era o pai dele, o provedor dele, ele não tinha medo, ele não tinha se escondido, ele tinha dito: pai, eu errei, mas eu estou aqui. Porque não importa, não são suas habilidades o que você faz em Deus. É quando você erra e vai até Ele com o coração limpo e rente a Ele. Aí Ele faz, sabe o quê? Ô meu filho, por causa de Jesus eu te perdoo de todas as formas. Por quê? Porque Ele é pai, Ele não é o condenador. O condenador é o diabo. Sai de perto de pessoas que estão te condenando o tempo todo. Fecha teus ouvidos, bota. Eu tenho um método bom. Existe o bichinho do iPhone, que eu esqueci o nome, como é daquilo, amor? iPod. E o bicho, ele para o som, o ruído de todo canto. Você não ouve mais ninguém, só o que está no que você quer ouvir. Aí eu taco a palavra. Porque você trabalha, você está no meio de murmuradores, você não tem como sair porque você está trabalhando. Então bota o fone no ouvido, meu filho, só escute o que é de papai. Aleluia. Para não interferir. Amém? E nós vimos que Jó aqui, ele teve algumas interferências. Aconteceu algumas coisas na vida de Jó. Chegou os funcionários, deu notícia, morreu os animais, a fazenda pegou fogo. Aí a Bíblia diz que Jó perdeu tudo, inclusive seus filhos. Você está pronto para perder tudo, inclusive seus filhos? Graças a Deus que você não vai perder, porque você tem um Deus misericordioso. E ainda que perca, há uma restituição para você essa noite, de bens, de coisas que foram perdidas. Porque a Bíblia diz que aquela vergonha que você passou, haverá dupla honra. Eu declaro dupla honra sobre a sua vida em todas as áreas. É muito bom passar por pressões. É muito bom nos envergonharmos com algumas coisas. Porque eu vou te dizer uma coisa, você se levanta mais forte, meu filho. E você erra menos. Assim disse uma palavra de um sábio, meu filho Amsterdã, e toda pregação eu cito ele. Por quê? Porque nas pressões eu não procuro quem vai me botar para baixo, mas quem que me levanta.
Você precisa focar em alguém que te levante. Para de se associar com quem está deixando você cada vez mais no chão. Maísa é meu marido, o que é que eu faço? Sei lá, dá um remédio calmante, dá chá ele de camomila, faz alguma coisa. Ou vai namorar com ele de manhã, tarde, noite, que ele vai ficar calado do mesmo jeito. Suprindo ele de alguma coisa. Já que não pode deixar e nem vai deixar. Porque não há necessidade. Você pode sim santificar o seu marido com a sua vida. Você pode santificar a vida da sua esposa com a sua vida. Oh, aleluia. Mas sabe que nesse processo aparecem 3 amigos. Quem lembra o nome dele? Elifaz, Bildade e Zafar. Abra lá em Jó 9:1. Eu já preguei sobre isso. Mas esse é o tempo de pregar mais sobre isso. Porque se essa pregação valesse para o passado, eu vou te dizer. A Bíblia diz que ela se renova dia após dia. E essa palavra vai renovar a sua mente essa noite. Dá glória a Deus, sim. Então Jó respondeu: bem sei que isso é verdade. Mas pode o mortal ser justo diante de Deus? Observe que se você olhar esse versículo, ele está dizendo aqui que ele não é justo diante de Deus. Que ele é a pior pessoa. Mas sabe, ele não conhecia a sua identidade. Por quê, amados? Porque a pressão do momento impediu dele entender quem ele era. Vá lá para Jó rapidinho. Você vai continuar aí, que nós vamos continuar em Jó. Em 9:1, mas vá lá para 1:1, que é o começo do livro do Jó. É interessante que o começo, ele não diz que ele é injusto, mas a Bíblia diz que ele é justo. Observe o que é que ela diz. Aí começa assim o livro de Jó 1:1. Na terra de Uz vivia quem? Um homem. Como era o nome dele? Ele se chamava como? Está lendo a Bíblia, tem certeza? Era homem íntegro e justo. Ainda dizia que temia Deus. Veja que no 9:2 ele questionou: como pode algum justo de Deus? Como pode ter algum justo de Deus? Não é assim que Deus disse sobre ele. A Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse: Jó é um homem justo e é temente a mim. Ei, você é justo e é temente a ele. Os maus que vêm sobre a sua vida, eu declaro desfazendo hoje em nome de Jesus. Nada pode mais atacar a sua vida espiritual, porque você é justo. Você precisa entender isso. Jó não estava entendendo isso. Veja que ele disse no 9:1. Então Jó respondeu: bem sei. Ou seja, dando desculpa para os amigos. Talvez com vergonha, eu não sei qual foi a pressão que ele pensou na hora. Mas ele procurava a Deus e não encontrava. Por quê? Porque tudo que ele tinha medo tinha acontecido com ele. Ele perdeu os filhos, perdeu tudo. Aí a Bíblia diz que ele começa a justificar para os amigos. Vá no 9:3. Olha o que é que ele diz aos amigos. Ainda que quisesse discutir com ele, não conseguiria argumentar nenhuma vez 1000. Sua sabedoria é profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resisti-lo e saiu ileso? Aí ele diz no 5, ele transporta montanhas sem que elas saibam. E em sua ira põe de cabeça para baixo, sacode a terra, tira do lugar e fez suas colunas tremer. Aqui ele se refere aos terremotos, sabia disso? É essa forma que ele está descrevendo Deus. Você aprontou, a terra aprontou, pois agora é assim que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar, vou sacudir de um lado, vou sacudir do outro, para esses infelizes. É assim que ele está dizendo. Perceber que eu sou Deus. Aí no 7 a Bíblia diz que ele fala com o sol, e ele continua, né, argumentando para os amigos. Fala com o sol. E ele não brilha. Ele vem, esconde a luz das estrelas. Ele se refere ao quê? Diga, a eclipse. Se ele tivesse a oportunidade de estudar astronomia, ele ia entender que isso é um processo que é o sol, a lua e a terra. É ou não é? Não é assim que acontece? É um envolvimento natural. Mas até isso ele estava culpando a Deus. Cuidado para você não culpar até as coisas que nós provocamos para nós mesmos e atribuímos a Deus. Dá glória a Deus. Mas se você observar uma hora, aí no 10 ele diz, olha aí que é realmente o que a pressão faz. No fundo, algo estava lembrando a ele quem Deus era. No fundo, como você entrou aqui, o Espírito Santo tentou te revelar o Pai que você tem e tentando te levantar por dentro. Vê o que é que ele diz? Realiza maravilha que não se pode prescutar. Milagres incontáveis. Ou seja, uma hora ele é um Deus de ira. Outra hora ele está dizendo que Deus é um Deus que faz o quê?
Milagres incontáveis. Uma hora realiza maravilhas. Diga, a pior coisa de um homem e de uma mulher, diga, é perder a identidade como filho. Ter um comportamento bipolar. Vamos dizer, comportamento bipolar espiritual. Uma hora Deus é bom, está dando tudo. Outra hora, Deus, cadê tu? Ele nunca saiu, ele sempre esteve. Aí ele diz no 11, quando passa por mim não posso vê-lo, se passa junto de mim não o percebo. Ei, amado, você não é. A Bíblia mesmo relata que nós não vivemos pelo que sentimos, pelo que vemos. Nós vivemos pelo que cremos. Então não importa se você está vendo ou ouvindo Deus, Ele existe, meu filho. Ele existe. Aí se você ler até o 15, ele começa a se queixar de coisas. Aí no 14 ele diz, como então poderei eu discutir com ele? Como achar palavras para com ele argumentar? Aí ele começa a se tornar inocente. Traz a inocência para ele e a culpa para Deus. Mas isso aí, Deus já está acostumado com esse cenário. Com Adão e Eva foi a mesma coisa. A culpa foi da mulher que tu me deste. Aí a mulher faz, não, foi da serpente. Aí a serpente não tinha mais, se ferrou. Aí ele diz, como então poderia eu discutir com ele? Como achar palavras para ele argumentar? Embora inocente, no 15, eu seria incapaz de responder. Ele poderia apenas implorar misericórdia a seu juízo. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu sou tão inocente, eu não sei o que é que eu fiz. Mas não importa. Não importa, para Deus não importa o que eu estou passando. Ei, Ele se importa com o que você está passando. Diga para o seu irmão, Ele se importa com o que você está passando. Nunca diga que não sabe, vá buscar em Deus a resposta. Procura o que é que você precisa essa noite em Deus. Aí ele mente aqui de novo no 16. Mesmo que eu o chamasse, ele não me responderia. Não creio que ele me daria ouvidos. Mas você lembra o que aqui diz em Salmo 116? Que os ouvidos dele estão o quê? Diga, os ouvidos estão o quê? O ouvido do Senhor estão inclinados. Para quê? Para quê? Para nos ouvir, meu filho. Bota aí, Salmo, para ele acreditar em mim. Não abra não, Salmo 116, 2. A Bíblia diz que os seus ouvidos, eu amo o Senhor, porque os seus ouvidos, para mim, eu amo o Senhor, porque Ele me ouve, quando lhe fiz a minha súplica. E na minha tradução está dizendo que os ouvidos dele estão inclinados. Depois você vê nessa versão. Mas vai lá para Jó 9,17. Vamos continuar rapidinho. E a Bíblia diz que Jó ele começa com os amigos e continua com os amigos. Amém? Ele me esmagaria como uma tempestade, sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me agofaria em amargura. Se é questão de força, ele é poderoso. Isso, rapaz, eu não sei o que é que ele pensa de Deus aí. Pelo amor de Deus. Uma hora ele esmaga, outra ele é poderoso. Ei, a gente tem que parar com esse mimimi essa noite de Deus. Diga para o seu irmão, faça o rema de novo. Se está andando amargurado. Aí sabe o que é que você vai fazer? Você vai fazer alumni. Você associa e assiste as matérias tudo de novo. Para ver se vira doutorado. Eu estou falando comigo, viu? Já fiz o rema 18 anos, me pega assim. Deita 16, né, amor? 15. Vamos lá. Ele me esmagaria como uma tempestade e o motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fôlego, mas me engofaria. No 19, se é questão de força, ele é poderoso. Se é questão de justiça, quem o intimará? Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Oh, meu Pai eterno. Eu gostei que Andréa riu. Ele está dizendo aqui, ó, não importa. Não importa o que eu sou. Deus vai dizer que eu não sou. Diga mentira. Mentira. Aí no 21 ele diz, porquanto eu seja íntegro, já não importo comigo, desprezo a minha própria vida. Isso aqui é um sinal de tirar a vida, viu? Cuidado.
Quando você despreza a sua vida, você está pecando, porque Ele deu a vida dele por você e você vai ser essa noite. Espírito dizendo que vai dizer que vai roubar a sua vida de suicídio, eu repreendo essa noite em nome de Jesus, tanto em casa como aqui. Ele te deu a tua vida, Ele te deu a tua vida. Há uma vida do Espírito dentro de você. Temos motivos para nos alegrarmos, temos motivos para cantar, temos motivos para louvar, tomar essa ceia com alegria. Eu desafio você essa noite, pegar a tristeza, jogar longe de você, porque ela não te pertence. Ela é ilegal sobre a sua vida, ela é ilegal sobre o seu corpo. Você vai viver, você que está em casa, você vai viver para contar os feitos do Senhor. Todo espírito de depressão eu desfaço agora na sua vida. Todo espírito de suicídio eu desfaço agora na sua vida. Você não precisa de pessoas, você não precisa de ninguém, você precisa da palavra. Assim diz o Espírito essa noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. O Senhor está aqui porque Ele está dentro de você. Oh, reverência nessa noite. Oh, racamanacere de cantarabaço, chequeres. De que manás. E ele continua no 21, com quanto eu seja íntegro, já não me importo comigo mesmo, desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba e despreza os inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos e seus juízos. Se não é ele, quem é então? Diga, sou eu, diga sou eu. Não é ninguém além do diabo ou de Deus. É você, meu filho. É você, não é diabo, não é Satanás. Sei lá, o bicho preto que tu chame. O problema não estava, sabe, em nada aqui. Estava no próprio Jó. Esqueceu a sua identidade. Ele esqueceu quem ele era em Deus. Ele esqueceu que Deus reverteria todo o mal que tinha acontecido sobre a sua vida. Aí eu te pergunto essa noite, você quer a paciência dele essa noite de Jó ainda? Então você continua e vai lendo esse versículo. Você vai ver em casa, é a tarefa de casa. Você vai lendo, você vai contar tantas coisas. Por quê, amados? Porque diante das pressões, quando não conhecemos, assim como Jó, perguntamos se não é Deus quem é Deus. Aí está sem dinheiro, mas não para de comprar. Mas eu sou dizimista, mas não para de gastar. Eita glória. Aí quer ver a riqueza multiplicar, mas olha, o gospel da mão fechada. Oh, aleluia. Amém. Não se baseia, diga para o seu irmão, não se baseia apenas nas suas experiências. Não se baseia. Quem é Deus só nas suas experiências, meu filho. Talvez o dono das suas experiências, das coisas negativas, seja você mesmo. Aleluia. Amém. Então até aqui nós vemos no capítulo de Jó 9, do 1 ao 24, o que vemos é Jó acusando, e os três amigos ele faz, né? É o Bildade e Zafá acusando a Jó, é só acusação. Por isso é importante ser informado, por isso que você precisa ser informado de quem você é. E você só sabe quem você é lendo da Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não sabe quem é. Se você não fizer matérias como o caráter de Deus, você não vai saber quem é Deus para você. Aleluia. Glória a Deus. Como é que você vai conhecer os seus atributos? Jó passou a acusar todos, menos a ele mesmo. Porque ele acusou sobre as suas perdas. Amém? Começou as suas queixas. Mas eu sei que aqui, eu não vou ler, mas você pode ler em casa. Quando chega Jó 32:1, eram 4 amigos, mas 3 estavam falando e um estava calado só escutando o momento certo para defender o caráter de Deus.
Oh, aleluia. Por isso que a Bíblia diz: não sente na roda dos escarnecedores. Antes, medita nessa palavra de dia e de noite. Para florescer. Para ser um crente fervoroso. Para ser um crente que ainda marcha. Para ser um crente que ainda ora em línguas. Para ser um crente que ainda lê a Bíblia. Para ser um crente que se levanta rápido nas circunstâncias. Para ser um crente que não esquece a cabeça nem para ninguém, nem para o homem mais milionário que você tiver na terra, meu filho. Estou falando rápido, não estou? Então você vai ler em casa, Jó 32:1. Não abre agora que eu quero dar continuidade. Você vai ver, ele faz aqui, sabe? Ele começa a pedir tempo para falar de Deus, para defender a Deus. Amém? E Jó. Aí começa aqui, deixa eu ver nessa parte aqui. E ele diz aqui, só para fechar, essa parte ele faz. Ele faz não, é Eliú, tá? Quem defende a Deus é Eliú. No Jó 36, ele diz aqui. Deixa eu pular um pouquinho aqui. Ele diz aqui para os amigos: não tenho dúvida. 36:4. Não tenho dúvida que as minhas palavras não são falsas. Quem está com você, ou seja, eu sou a perfeição no conhecimento. Eu me lembrei de Paulo. Sabe o que ele disse aqui? Tudo que eu estou falando, que ele começa, se você começar a ler, ele diz: ei, não fala assim do meu Deus. Ei, vocês são mais antigos do que eu, nesse negócio de crente. Até tem mais idade do que eu. Eu estava calado até agora, mas me escuta. E ele começa a destrinchar quem é Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, e que eles estavam equivocados. E por último ele diz isso: quem está me revelando isso é o Espírito Santo de Deus. E eu vou te dizer, as revelações só vai chegar para você na hora das pressões, se você tiver com essa palavra cheio e encharcado. Oh, aleluia. Mas veja, aqui que interessante, que é engraçado que o Espírito Santo de Deus começa a dar na veia do Jó. Depois você vai ler em casa. Mas eu quero que você entenda algo aqui para fechar. Tenho 3 minutos. Que a Bíblia ela foi escrita por homens através do Espírito Santo de Deus. Mas na Bíblia você vai encontrar Deus falando, você vai encontrar os discípulos falando, mas você também vai encontrar Satanás falando, e você vai encontrar o Senhor falando. Nessa parte, Deus estava lá olhando tudo aquilo, se levantar o Eliú para defender a Deus, Jó a condenar a Deus, os amigos de Jó a condenar, e foi uma condenação, sabe, perpétua. Estava crônica, estava ficando velho o negócio. Graças a Deus que levantou alguém com conhecimento da palavra, encharcado da palavra. E Deus olhando tudo, aí ele para tudo. Quando tudo está quieto, abre lá em Jó 38:1 para nós fecharmos. Veja o que é que Deus diz a Jó. Olha o que Deus vai te dizer essa noite. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Disse ele, observa, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, quem é você, Jó? Deus está perguntando a ele. Aí diz, no 3, prepare-se como um simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Observe algo, pare de me condenar. Você não me conhece direito, Jó. É isso que Deus vai dizer lá na frente. Seja um homem simples. Acabe com essa história agora e me escuta. Para de dizer o que você não sabe sobre mim. Foi isso que ele estava dizendo. Às vezes nós falamos tanto, Deus quer falar, mas não tem tempo. Aí ele pega em você em sonho, como me pegou muitas vezes. Eu ia dizer uma vez, disse, amor, sonhei. Ele disse, é porque tu não fica quieta, mulher. E Deus fala através de sonho. Aí chega uma hora que a gente cresce. Quem está crescendo essa noite? Aí no 3, prepare-se, né? E no 4. Em outras palavras, deixa de complicar. No 4, onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Sabe o que ele está dizendo? Olha, Jó, quando eu estava com o meu filho Jesus, que eu dei para a humanidade, esse Jesus que é seu hoje, esse Jesus que ressuscitou você naquela cruz, moendo o seu sangue e sua carne. Ele está dizendo, olha, onde é que você estava quando eu estava fazendo a fundação do mundo? Aí ele continua dizendo,
Quem marcou os limites das dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. E aí vai até o 41. E ele começa a perguntar a Jó: Ô Jó, tu sabe tanto onde é que você estava, meu filho? Olha para o mar, porque ele não te alcança onde você está. Porque tem tanto prédio construído em frente para o mar. E você desfruta no melhor da Ponta Verde, da Pajuçara. Porque Deus, tudo que Ele faz é perfeito, meu filho. As águas não vão se submergir. Mas se você sabe tanto, está falando tanto mal de mim, ei, me diga onde é que tu estava, Jó, se tu me conhece intimamente, tanto assim. Porque eu vou te dizer, amados, só tem um que conhece a Deus, não são os profetas. Com as suas experiências. Deus era Deus de paz quando tu estava em paz. Deus era de alegria como tudo estava de alegria. Ei, não, você tem um Deus pleno. Pacote completo. Por quê? Porque nós conhecemos Deus através de Jesus Cristo. Sabe, o Velho Testamento, eu vou te dizer, é uma sombra. De Gênesis a Malaquias é uma sombra. É bom ler, mas viva o que Jesus viveu por você. Oh. O que Ele fez por você, meu filho. Então Deus mostra a Jó que ele não sabia quem Deus era. Não, aí como eu digo agora, você não pode tornar mal baseando nas suas próprias experiências. Aí lembra que eu disse, agora Jó fala. Fala de Jó, depois de ter levado na veia. Eu posso dizer que foi assim, foi ou não foi? Deus começa a pegar ele e fazer perguntas a qual ele não conseguiria responder. E quando você não sabe responder, você para. Tem uns que respondem até sem saber. Mas isso é tolice. O sábio, ele escuta. Você precisa escutar essa noite essas instruções. Parar de meditar nos seus próprios pensamentos. Nas inquietações. No cenário da tua vida. Ei, você é rico, independente do dinheiro faltando. Você é curado, independente do diagnóstico. Você é feliz, independente da sua situação que você está vivendo hoje. Oh, aleluia. Vamos ver a fala de Jó. Aí Jó no 42:2 diz: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Oh, aleluia. Ele agora não ficou mais bipolar. O que ele vai dizer no 3? Tu me perguntastes, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Aí ele responde: certo é que falei de coisas que eu não entendia. Sabe que a gente está falando muitas coisas que nós não entendemos? Coisas tão maravilhosas, ele diz, falei de coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Porque o murmurador não tem como saber o que Deus quer. Porque o murmurador, todo canto está ruim, toda pessoa está ruim. Tudo não presta, nada vale, por quê? Não vê Deus em nada. Já estava nessa situação. Dizendo até que é a lua, a eclipse, ó. Que Deus fica sacudindo a terra e tome, jogando o povo embolar e morrer. Lembra que eu falei do barco de Jesus? Até o barco de Jesus derrubou a pedra para matar o povo. Minha gente, pelo amor de Deus, onde é que a gente vai andar? Naquela viagem de Minas Gerais, pelo amor de Deus. Quem está aqui para defender o caráter dele? E a Bíblia diz em Oséias que o meu povo perece. Mas eu creio que a igreja Verbo da Vida Farol, você que está em casa, você não vai perecer. Mas você vai crescer nesse conhecimento básico da palavra. Ó, que isso é básico. Aleluia. Aí no 4 ele continua dizendo, Jó, tu disseste, aí Jó dizendo para Deus, Deus, tu disseste, agora escuta. Lembra que Deus perguntou a ele, tu disseste, agora escuta. E eu falarei, vou lhe fazer-lhe perguntas. E você me responderá. Não foi isso que Deus fez com Jó? Se tu sabe, tu me responde. Aí ele responde no 5. Jó responde a Deus: olha, Deus, meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Rei, eu declaro sobre a sua vida olhos espirituais abertos para quem é o seu Pai. O que é Deus na sua vida. Aleluia. Aí no 6 ele diz: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo do pó da cinza.
Diga assim comigo. Preciso conhecer a Deus. Pode vir, grupo de louvor. Diga, preciso conhecer a Deus. Não só mais de ouvir falar, mas de ter intimidade com Ele. Não mais de viver a experiência dos outros. Ei, eu declaro sobre a sua vida, você sendo surpreendido por Deus, por teu Pai essa noite. Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter sonhos maravilhosos de revelações, para Ele concluir o que Ele quer para a sua vida. Ei, eu declaro os seus ouvidos abertos, para ouvir o que é que Ele quer para você. Acordemos esses dias dizendo, sabe o que? Pai, o que é que você deseja de mim para hoje? Que sua vontade seja feita em mim, não a minha. Oh, de cantarabás. Oh, rabaxere. Ora um pouquinho em línguas. Sabe, eu já acabei aqui, eu finalizei. Ora um pouquinho, força você a orar em línguas essa noite. Sabe, amados, quando nós não queremos orar, que começamos, Pai, obrigada, Jesus. Você daqui a pouco está orando até pelos vizinhos, por quê? Porque você decidiu a ter uma intimidade e falar com Ele. Ora um pouquinho em línguas essa noite. O problema é a falta de conhecimento. Oh, de cantarabás. Obrigada, Jesus. Obrigada porque nós entendemos o que você fez naquela cruz. Oh, Pai, eu sei que essa noite será uma noite diferente. Uma noite que nós estamos buscando a Tua presença. Uma noite de buscar as Tuas revelações. Eu declaro cura. Eu declaro, ó Pai, a Tua bondade alcançando meus irmãos. Oh, de que chacarabassororororo. De que... Às vezes, amados, nós conhecemos o que Deus quer, mas não acreditamos no que Ele quer nos dar. Oh, através da sua palavra a resposta. Através de uma oração há uma resposta. Toda timidez, toda frieza espiritual, Pai, em nome de Jesus, infinitamente arrancando dos corações dos meus irmãos, em nome de Jesus. Uma noite sublime para nós. O Teu repouso e a Tua graça nos guiando, em nome de Jesus.